Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de Refrigeração em Máquinas de Lavar aqui do Portal. E hoje o que eu tenho para dizer é o seguinte: essa profissão não é para todo mundo. Nem todo mundo vai dar certo nessa área. E eu vou explicar por quê, tá bom? Resolvi gravar esse vídeo porque todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, de manhã, logo depois que eu tomo o café, eu me sento e eu vou responder os alunos, né, que deixam algum tipo de dúvida aqui para mim. E hoje um aluno tinha deixado uma mensagem lá que ele estava querendo desistir da refrigeração. Certo? Aí eu fiquei meio assim, por quê? Aí ele mostrou lá, né? Ele tinha mandado um vídeo de uma geladeira que estava com problema. O que acontecia é que não ventilava. O ar do freezer era uma frost free, era uma inverse, sabe aquela que tem um freezer embaixo? E ela não ventilava para cima, certo? Inclusive ele desmontou a parte de cima, aí ele colocou um papelzinho ali na saída do ar, e aí quando ele abria a porta do freezer, começava a ventilar. Quando ele fechava, parava. Para mim ficou bem fácil descobrir por quê. É porque tinha lá uma duto de ar, né? A frost free, ela possui alguns dutos de ar. E quando eles bloqueiam, enchem de gelo, o que acontece? Eles param de ventilar e aí para de subir o ar, né? Para o refrigerador, para de refrigerar o refrigerador. E então provavelmente deu um bloqueio, então ele derreteu só o gelo que estava ali no evaporador e esqueceu de derreter o gelo que estava dentro do duto de ar. Pois é, acontece, tá bom? Qualquer um pode fazer isso. O que é complicado às vezes é a pessoa desistir. Eu até conversei com ele, falou, não, cara, vai desistir não. Não falei com essa calma toda não, falando, não desiste não. Não desiste não, porque a gente que é técnico, a gente lida com problemas. Você já parou para pensar nisso daí? Que as pessoas só te chamam quando tem problema? Ninguém te chama aí para uma festa, ninguém te chama para um churrasco, te chama quando quebra a geladeira, quando quebra a máquina. E problema, como o nome diz, é problema, tá certo? Então, de vez em quando, vão aparecer alguns problemas um pouco mais difíceis de fazer. Inclusive, quando eu respondi, porque ele me perguntou isso, foi no final de semana, e eu respondi ele hoje na segunda-feira, certo? Aí quando eu respondi ele já tinha conversado dentro do grupo lá de alunos, certo? Ele já tinha conversado no grupo de alunos e um outro aluno chegou e falou, olha, deve estar com o duto entupido, né? Obstruído. Ele já tinha resolvido, só que ele não apagou a mensagem, então eu fiquei meio assim, cara, como assim desistir da refrigeração? Aí ele me mandou uma mensagem, não, já resolvi, já conversei no grupo, é que a gente fica aflito, fica ansioso, eu entendo. Mas o técnico de refrigeração, de máquina de lavar, ele precisa aprender a controlar, a parar e pensar. Certo? Porque na hora que ele me mandou o vídeo, para mim ficou bem claro. Lógico, eu também tenho 30 anos de experiência. Se eu não matasse essa, ia ser complicado. Mas quando você começa, você tem que ter a cabeça fria e entender por que quando abre a porta, o vento passa e quando fecha a porta, o vento não circula. E aí fica bem claro que o problema é que tem realmente alguma obstrução, alguma coisa impedindo. Então, para mim, ficou muito fácil. Para ele que está começando, não ficou tão fácil, mas agora ele já sabe. A questão não é essa, tá bom? A questão é que alguém que se propõe aí a ser um técnico de refrigeração, ele tem que estar tranquilo, ele tem que aprender. Tanto é que as minhas primeiras aulas, certo? O primeiro módulo, é fazer o aluno entender como funciona o sistema de refrigeração, certo? Como funciona um ciclo básico de refrigeração.
Porque se você entende como funciona um ciclo básico de refrigeração, para quem não sabe o que é ciclo básico de refrigeração, é o caminho que o fluido refrigerante faz dentro do sistema e o que acontece quando o fluido refrigerante ele é bombeado, porque o compressor ele é como se fosse uma bomba, certo? É uma bomba que está empurrando os vapores, né, de fluido refrigerante. Ele empurra através do sistema de refrigeração e cada etapa dentro do sistema de refrigeração tem uma função, certo? O condensador, por exemplo, como eu disse, o compressor ele é uma bomba que está empurrando vapor de gás, né? Vapor do fluido de refrigeração. Então, ele empurra esse vapor e o condensador, como o nome fala, ele condensa. O que é condensar? É transformar aquilo que é vapor em líquido, certo? E aí, quando ele passa pelo capilar, que ele chega no evaporador, ao nome evaporador, o que acontece com o líquido? Ele evapora. Quando ele evapora, ele gela. E aí volta para o compressor. E aí ele continua. E assim, por isso que eu começo já, é uma das primeiras aulas que tem é essa. Quando o aluno entende isso, como que funciona, o que acontece com o gás lá dentro, então a gente tem uma aula ponto a ponto lá mostrando isso daí. O que eu quero com isso? E aí tem aluno que vai e pula a aula. Fala, não, eu quero direto mão na massa. Quero aprender a trocar um compressor. Meu amigo, se você não aprender primeiro como funciona o ciclo básico da refrigeração, você vai se enrolar, entendeu? Por isso eu começo com isso. Tem uma outra aula que é circuito básico, já é da parte elétrica, em que eu dou uma base de como que funciona o sistema elétrico na geladeira. Tudo isso sabe para que é? Para que as pessoas entendam e aprendam que quando ela entende como funciona, quais são os princípios, ela mata, certo? Por exemplo, nesse caso que eu contei agora, desse aluno que passou um sufoco esse fim de semana, certo? Se ele se colocasse ali para entender como uma frost free funciona, fazendo circular o ar por dentro da geladeira, ele mataria o defeito, tá certo? Então, é uma das coisas principais. E tudo isso você só consegue se você tiver calma, entendeu? Para descobrir os defeitos. Quando foi a última vez que você foi numa consulta médica? Qualquer que seja o motivo, tá bom? Olha, o médico ele vai te perguntar, se o médico for bom, certo? Porque tem médico também que nem olha na sua cara. Ele começa a escrever lá e já te dá uma receita e tchau. Não, estou falando de um médico bom. Um médico bom, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai te fazer um monte de pergunta. Onde dói? Quando começou? Ele vai falar de 0 a 10. Qual que é a intensidade da sua dor? Ele vai perguntar se você está dormindo bem. Ele vai perguntar se você está indo no banheiro. Ele vai perguntar o que é que você comeu, certo? De acordo com o que você entregar para ele, né? Se queixar lá do seu problema para ele, ele vai perguntar. E a gente não passa de médico, de geladeira, médico de máquina de lavar, entendeu? Nossa paciente é a máquina de lavar. Você sabia que quando eu comecei o meu canal, o canal hoje chama Portal Refrigeração, o primeiro nome que eu coloquei era Doutor Geladeira, certo? Sabe por quê que eu coloquei Doutor Geladeira? Porque eu tinha uma mania de quando eu chegava na casa do cliente, eu perguntava onde está paciente, certo? Aí o cliente dava risada, eu falei, pô, legal esse nome, né? Como se eu fosse um doutor. Aí depois eu mudei, sabe por quê? Porque já tinha um outro, o doutor Refrigeração. Hoje é o Doctor Refrigeração. Aí eu falei, para não ficar parecido, o pessoal achando que eu tô querendo imitar ele, que eu, na época, nem conhecia o canal dele, aí eu mudei para Portal Refrigeração, acho que ficou mais legal. Mas eu entendo que é isso, nós somos como se fôssemos médicos, entendeu? Então, quanto mais você entende do funcionamento, o médico ele passa vários anos ali estudando, entendendo o funcionamento do corpo humano, certo? Porque quando ele entende o funcionamento, eu volto a frisar, um médico bom, tá certo? Que não faltou, não ficou matando as aulas, entendeu? Que estudou de fato. Ele estudou o funcionamento do corpo humano e a partir daí, então,
ele, entendendo o funcionamento do corpo humano, ele está apto ali para descobrir qual é o problema, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que fazer é entender mesmo, tá bom? Para isso, meu amigo, aprender, certo? Aprender vai parecer agora um jabá, e de fato é um jabá mesmo. Chegou a hora de eu fazer aquele convite para você que quer ficar fera, refrigeração, máquina de lavar, controlador digital. Fazer um convite para você vir estudar aqui no portal Refrigeração, tá certo? A gente começa do zero absoluto, então mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero, certo? E à medida que você vai assistindo às aulas, a gente vai evoluindo, até se tornar um profissional capacitado, altamente qualificado para resolver os problemas, né, que acontecem. Você escolhendo refrigeração, máquina de lavar, ou melhor ainda, escolhe os dois, tá certo? Um é complementar ao outro. Você se torna aí um profissional que pode trabalhar por conta própria, tá certo? Adeus carteira assinada, adeus CLT, adeus patrão, certo? Você vai trabalhar por conta própria. É o sonho, sei lá, diria de 99% das pessoas, tá bom? E é uma área, eu falo porque eu vivo exclusivamente de refrigeração desde 1998. Lá no passado, eu comecei a trabalhar ainda empregado, né? Fazia como renda extra. E aí, em 98, eu decidi sair, né, do meu emprego, da minha carteira assinada e trabalhar exclusivamente com refrigeração, conserto de máquina de lavar. Me arrependo bastante de não ter feito isso antes. Beleza? Pensou que eu ia dizer que eu me arrependo de ter vindo? Não. Me arrependo de não ter feito isso muito antes, porque teria sido bem melhor. Certo? E pode vir, a gente começa do zero absoluto. Já falei isso? Já devo ter falado. E você que já é profissional da área, já está trabalhando aí no dia a dia, pode vir também, tá? Se você sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar. Todo dia eu converso com uma porção de profissionais que já estão trabalhando, mas estão passando uns perrengues por aí e precisam se aperfeiçoar, se aprimorar. Inclusive, por exemplo, tecnologia inverter está disponível no nosso curso de refrigeração. Tem o curso de controlador eletrônico, certo? De temperatura. Esse daí é para quem já é profissional de refrigeração e quer subir um degrau a mais, quer colocar mais dinheiro na carteira, certo? Eu sempre faço uma pergunta, quanto serviço, né? Quanto dinheiro você já deixou de ganhar porque não sabe mexer com controlador eletrônico? Tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Portalrefrigeração.com. Clica aqui, é o site do portal, entra lá, tá todos os nossos cursos, você vai estudar direto comigo, vai ter acesso como o meu aluno, que eu conversei com ele hoje, dei aquela incentivada nele, ele falou, calma, não vou mais desistir. Foi só um momento que eu estava meio desesperado, mas agora já resolvi o problema, já entreguei a geladeira, já está tudo ok. Falou, beleza, ainda bem. Me bate uma tristeza quando eu vejo alguém falar em desistir. Não, desistir jamais, tá bom? Além disso, além desse contato comigo, tem o contato com o grupo de WhatsApp, e exatamente foi onde ele encontrou, né? Porque foi no fim de semana eu não trabalho, tá certo? Mas dentro do grupo mesmo, alguém já ajudou ele resolveu o problema e tá tudo ok. Tem muito manual técnico, muita apostila, muito material para te ajudar a crescer e virar, ó, fera no negócio. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para o tema do nosso vídeo de hoje, onde eu dizia que essa área não é para todo mundo, é só para galera forte, que pode até pensar em desistir. Inclusive, eu tive semana passada foi Febrava, né? Febrava 2025, eu tive uma oportunidade maravilhosa. Eu fiz uma parceria com a Embraco, empresa brasileira de compressores, Embraco Nidec, multinacional. E eu tive essa oportunidade de ministrar um treinamento lá. Inclusive, vou colocar, tá? Em breve eu vou estar colocando os melhores momentos desse treinamento aqui. Certo? E eu começava justamente com essa pergunta. Quem aqui já pensou em desistir?
Tá certo? Por quê? Porque é comum. Se você nunca pensou em desistir, eu já pensei em desistir, por isso eu posso falar para você, não desista, não desista, vale a pena você continuar. Quantos desistiram pelo meio do caminho e não alcançaram tudo que essa área pode nos proporcionar? Bom, vamos em frente. Eu vou te dar mais alguns argumentos para você não desistir. O que é que você faz para avançar na carreira? Primeiro, trabalhar nessa área não é um dom, tá? Ninguém nasce pronto, tá? As pessoas olham para quem sabe consertar uma geladeira, um freezer, uma máquina de lavar e pensam, esse cara tem talento. Mas ninguém vê o começo, ninguém lembra que até os melhores já estiveram perdidos diante de alguma máquina, de algum equipamento que eles não dominavam. Tá certo? É o que eu falei para vocês. Eu já tive isso daí. Eu comecei, todo mundo começou. Quem você conhece dessa área, que é fera mesmo? Lá na Febrava eu tirei uma foto. Tive a oportunidade de me encontrar lá com o Viana, tiramos uma foto junto, eu postei essa foto no Instagram. E aí a galera começou a comentar as duas lendas da refrigeração e não sei o que, vários comentários desse tipo lá no Instagram. E aí eu tava pensando, o Viana teve um começo, e você acha que ele começou igual a quem? Não é o Viana de hoje, o Viana de anos atrás, quando ele começou. Ele era inseguro, ele não conhecia, não sabia. Eu também não, tá? Nenhum começou sabendo. Todo mundo teve que começar, entendeu? A questão é o seguinte, é atitude. O que eu vou fazer? Eu vou parar, vou desistir aí no primeiro serviço? Não. Deixa eu contar uma coisa. Eu tinha tanto medo, tanta dificuldade na hora de trocar um compressor, que nos meus primeiros serviços, eu dava um orçamento bem alto, estourado mesmo, para não aprovarem, tá certo? Eu falei, ó, se eu der um orçamento bem alto, não vão aprovar. Só que não valeu, não valeu porque aprovaram e eu tive que encarar, tá certo? Hoje é um dos serviços que eu mais gosto de fazer, é troca de compressor. Tá bom? Hoje sou fera, já troquei compressor assim em 20 minutos, tá bom? Realmente não dá para cravar os 20 minutos porque tem aquele tempo do vácuo, mas descontado o vácuo, certo? Todo o processo ali, 20 minutos, tava lá o compressor instalado, tá bom? Então, e qualquer um, tá bom? A gente tá falando da área de refrigeração, eu citei a mim, citei o Viana, porque eu tirei a foto com ele, e ele, na minha opinião, dos grandes aí da área, tá certo? Mas em qualquer área, às vezes você vê, por exemplo, um médico muito famoso que aparece no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela, conhecido, livros e tal. Ele já foi um estudante de medicina, ele já foi um cara prestando vestibular, inseguro lá também, prestando vestibular, será que eu passo, será que eu não passo? Hoje é uma das referências, tá bom? Vamos lá, para não ficar mais longo ainda, deixa eu ver o que a gente pode mais dizer. O que é que te impede? O que impede muitos de crescer? É que tem gente que acha que não vai conseguir. Quando o camarada acha que não vai conseguir, é tipo assim, ele se convenceu, então ele desiste no meio do caminho, tá certo? Tem que ser tipo assim, ó, eu vou fazer, eu não sou pior do que o Ricardo, eu não sou pior do que o Viana, eu vou fazer e vou aprender. Você vai se tornar um profissional muito competente. Talvez você nunca seja assim famoso, porque talvez você não queira nem entrar na internet, nem no YouTube, mas você vai se tornar um cara bom naquilo que faz, uma referência aí na sua região. Agora, aqueles que vencem, qual o diferencial dessas pessoas? Os que vencem são os que insistem, tá bom? Eles estudam, praticam, erram. Ah, meu, se um camarada te disser que ele não erra, foge desse cara. O cara é mentiroso, tá? Porque todo mundo erra. Mas ele aprende e ele segue em frente, tá bom? Crescer na refrigeração é possível para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender, tá? Mas você tem que dar o primeiro passo. Legal? Aí tá o link do portal Refrigeração, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui com uma frase que eu anotei aqui. Vamos lá. Então, voltando lá no começo. A profissão não é para quem quer milagre, mas é perfeita para quem quer
mudanças. Se você é um desses, bem-vindo à refrigeração. Você está só no começo. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Opa, só um minuto. Deixa eu dar o último recado aqui para você. E o recado é o seguinte, deixa eu falar dos parceiros aqui do portal. Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Enquanto você está no dia a dia trabalhando, a Brasweld está lá desenvolvendo produtos para facilitar mais e mais o dia a dia do técnico de refrigeração. E Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo e muito mais, tá bom? Quer conhecer? Entra no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite. Entra no site Samatec, clica na aba Elite. Vai com tempo, vai com calma, vai por mim. Tem muita ferramenta que você nem faz ideia de que existe e que está fazendo falta na sua maleta. Beleza? Muito obrigado aos parceiros aqui do portal, vocês são fantásticos e são eles que fazem o portal acontecer. Então, quando você escolhe adquirir tanto da Brasweld quanto da Elite, vocês estão ajudando aqui o portal também a trazer esse tipo de conteúdo. Certinho, meu amigo? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Faz algum tipo de comentário, tudo isso daí ajuda a gente a chegar mais longe. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus.